Boa tarde, hoje é dia 25 de março. Nós estamos aqui para responder uma pergunta. Eu resolvi fazer vídeos, botar na internet para que os membros da igreja pudessem perguntar, ouvir e fazer uma espécie de estudo que nós não estamos fazendo no domingo de manhã. Então, o ideal, a pergunta que foi feita é sobre Apocalipse. O ideal não é falar sobre Apocalipse, porque a pessoa, para entender o Apocalipse, ela tem que ler a Bíblia toda para poder entender o Apocalipse. Tem escatologia no livro de Jó, Salmos, Eclesiastes, vários, Ezequiel, então são várias informações do Novo e do Antigo Testamento, mas como um jovem da igreja fez uma pergunta sobre o capítulo 11 do Apocalipse, eu vou responder aqui. A pergunta foi: a besta que vem do abismo é o anticristo? Isso está lá no capítulo 11 do Apocalipse, no versículo 7. E depois ele faz uma outra pergunta sobre as testemunhas. Então eu vou agora responder sobre a besta que vem, que está escrita lá, que vem do abismo, é o anticristo. Creio eu que sim. Creio porque você tem que entender que é inferência, porque não é uma informação direta, e até por isso é que eu sugiro que todo mundo, antes de interpretar Daniel, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, você precisa ver o que existe de informação direta na palavra de Deus. Então vamos lá. Vou ler então o versículo 7, e esse versículo 7 diz: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Bom, essa besta, como eu falei, que vem do abismo, é a besta que vem da terra, contrariando com a besta do mar. A besta que vem da terra, nós entendemos, que é o anticristo, o falso profeta. Tem gente que separa essas duas figuras, mas eu creio que é a mesma figura. E sim, é o anticristo. A outra pergunta que ele fez está no versículo 3 e 4. Eu vou responder diretamente, depois eu vou explicar cada versículo desse capítulo 11 até o versículo 12, para vocês entenderem onde eu estou me baseando. No versículo 3, que fala das testemunhas, diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. A pergunta dele foi: quem são essas testemunhas? Eu vou dizer logo de cara que não são pessoas, e a gente vai ver isso no próprio capítulo 11. Não são pessoas, apesar de parecer, é um símbolo, e eu vou mostrar adiante. Então, nós entendemos que as duas testemunhas, nesse caso aqui, são a igreja, eu vou chamar de igreja apesar de ser do Antigo Testamento, e a igreja do Novo Testamento, ou seja, algo que se completa e testemunha sobre Deus. Poderia também, simbolicamente, ser a mesma coisa que simbolizaram Moisés e Elias. Moisés representava a lei, Elias os profetas. Então, o próprio Jesus, ali não no Monte da Transfiguração, mas o próprio Jesus, em outra passagem, diz assim: disso testemunham a lei e os profetas, ou seja, a palavra de Deus. Então, vou começar a ler agora o Apocalipse desde do versículo 1, porque é importante você entender até o 12, para esse assunto até o 12 basta. Diz assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Está mandando João, Deus está mandando a João medir a igreja. Quantos são a igreja? Preste atenção nisso. Aqueles tais 144 mil, que é simbólico, é isso que ele está medindo. Quantos são a igreja? Aí diz aqui: exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Aí continuando: eles pisarão a cidade santa durante 42 meses.
Eu não vou interpretar isso aqui porque é uma interpretação difícil, mas vou continuar aqui. O 1 eu li mais para você entender o que João estava falando. Ele está falando da igreja. Darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. De quem ele está falando aqui? A palavra de Deus. Antigo Testamento, Novo Testamento. Quem é que profetiza a palavra de Deus? Se você quiser correlacionar com Jesus, é corretíssimo. O verbo que veio, que é a palavra, Jesus testemunha, a palavra dele testemunha. Então vamos lá, continuando. Aliás, vou ler de novo. Ó. Darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são, olha só como é simbólico, não são pessoas, as 2 oliveiras. Por que 2 oliveiras? Antigo e Novo Testamento. Lembra da passagem que Jesus diz, Paulo fala de serem enxertados na oliveira, né? E ele fala dos antigos serem reenxertados, ou seja, mesmo os judeus eles tinham que ser enxertados na oliveira. A oliveira é Jesus, aqui está simbolizando a palavra dele no Antigo e no Novo Testamento. E diz assim, e os 2 candelabros, vou seguir, que permanecem diante do Senhor da terra. Aqui ele está falando do Senhor, Deus. Se alguém quiser causar-lhes dano à palavra de Deus, você pode interpretar Jesus, ao plano de Deus, se alguém quiser causar-lhes danos, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Quem vai ser queimado? Os ímpios. Eles tentam causar dano ao plano de Deus, à palavra de Deus. Então, se alguém quiser causar-lhes dano da boca deles, o que Jesus falou? Que a própria palavra iria condenar as pessoas. Está escrito isso, tá? Então, o que ele está falando é isso. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos, os inimigos de Deus, os ímpios, os que não aceitaram Jesus. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano, pelo fogo. Essas pessoas vão morrer pelo fogo. Estes homens, versículo 6, têm poder para fechar o céu. Aqui, apesar de estar escrito homens, eu li 6 versões. A maioria dizia essas testemunhas ou estes, né, se referindo às testemunhas. Em 2 versões, NVI e uma outra que eu não lembro, fala estes homens, o que leva a pessoa, apesar de estar falando de oliveira, não pode ser homem e oliveira ao mesmo tempo. Mostra que isso aqui é simbólico, não é algo descritivo, não é um homem, tá? Mas na NVI está escrito, estes homens têm poder para fechar o céu. A palavra de Deus pronunciada por nós, tem poder para fechar o céu. E isso já foi dito, isso aconteceu no passado, quando Deus mandou o profeta profetizar e ele fechou o céu, né? Então, versículo 6, estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Aqui é inferência, tá? Mas durante o tempo, a inferência é essa, durante o tempo em que estiver ocorrendo a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, enquanto a palavra estiver profetizando, né, não vai acontecer essa chuva que a gente pode imaginar como algo ruim. Vai se manter, né, e as testemunhas vão continuar. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. A palavra de Deus, ela pode ser usada desta forma. Então, continuando. Versículo 7. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, e aí a gente vai ver em outras partes da escatologia, falando sobre o número que se completa. O próprio Jesus fez uma parábola que algumas pessoas não entendem que é parábola, né? Que as almas debaixo do trono perguntam até quando,
Aí ele manda elas ficarem quietas até que se complete o número da igreja, né? Quando é que vai terminar o testemunho da palavra de Deus? Quando se completar o número da igreja. Então, ó, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Então, aqui, né, não é, eu entendo aqui que não é o início da grande tribulação, que eu acredito que a igreja esteja, parte da igreja estará aqui, né? Mas isso aqui é mais o fim da tribulação, né, da grande tribulação. A besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Nessa hora, o que vai acontecer? Em outras partes da Bíblia diz que o anticristo, o falso profeta, ele vem para enganar. Ele vai roubar a palavra de Deus de algumas pessoas, né? Alguns vão desistir, vão se escandalizar, e vai vencer algumas dessas pessoas, né? E o resto da igreja não vai ser vencido, mas vai estar indo embora. Olha como é que desenrola aqui. Não está fácil de ver isso, mas preste atenção. Ó. Vou ler de novo o 7. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Então fechou o número da igreja. Tá? Irá vencê-los e matá-los. A palavra de Deus não será mais propagada, porque a igreja já fechou. O número da igreja, simbolicamente 144 mil, terá encerrado. Simbolicamente, aquela pergunta das almas debaixo do trono, até quando o Senhor, aí Jesus, não lembro se é Jesus que está lá, diz assim, ó, espera que não se completou o número ainda dos salvos da minha igreja. Então, esse irá vencê-los e matá-los significa acabou a propagação do evangelho. Acabou. Eles não estão mais profetizando, porque se completou o número, tá? Aí diz assim, os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, Babilônia, né? Chamada Babilônia e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Ou seja, na terra estará uma palavra inócua, não vai mais fazer efeito, tá? Os cadáveres ficarão expostos na rua principal, ou seja, não terá mais efeito a palavra profética de Deus. Tá? Versículo 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Ou seja, nessa hora acabou, não tem mais, a igreja não está sendo propagada e as pessoas vão admirar. Existe um outro texto que diz que as pessoas ficam maravilhadas, admiradas com a besta. Isso é que vai estar ocorrendo aqui, né? A palavra de Deus parou, ninguém mais se converte, as pessoas, e não é a retirada do Espírito Santo, não, por favor, não confunda, é simplesmente porque as pessoas endureceram o coração. É por isso que elas não se convertem, tá? O Espírito Santo está em nós, ele vai sair quando a igreja sair, né? E aí, quando ele sai, não tem mais conversão também. Acabou aqui. Isso aqui é uma prova disso, né? Versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão. Ó, era aqui que estava escrito. Ó, por causa deles, né? E festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. A palavra de Deus para aqueles que não vão se salvar é um tormento. Para aqueles que não abrem o seu coração, é um tormento. Tá? Versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé. Preste atenção nessa simbologia. Olha só. E um grande terror tomou conta daqueles que os viam. A Bíblia fala que os mortos vão ressuscitar, vão ser retirados ao arrebatamento. Então, os mortos ressuscitam, os que estão na terra nessa hora, né? Eles vão ser junto com os mortos, não adiante dos mortos, né? Como Paulo diz, aqueles que vão receber não antecederão aqueles que vão ser ressuscitados. Eu não me lembro agora a sequência, mas o que quer dizer todo mundo vai subir junto, tá? Então, olha só, ficaram de pé, em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Por que isso? Eu vou ler de novo o início do versículo. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Olha só, os mortos vão ressuscitar. E eles ficaram em pé. Toda a terra, inclusive os ímpios, vão estar diante de Deus.
e vão ser obrigados a reconhecer quem é Deus. Nessa hora em que os mortos ressuscitam, eles vão verificar o que está acontecendo e vão ficar aterrorizados, porque tudo que pregaram para eles, as duas testemunhas, agora não tem mais chance, estão mortas, né? Ou seja, a palavra de Deus agora já é como se fosse um pré-julgamento, agora não dá mais, perdeu o bonde, né? Então, mas depois dos 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então, versículo 12, eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse, subam para cá. Está vendo como é o arrebatamento aqui? Então, o arrebatamento da igreja está sendo simbolizado pelas duas testemunhas. Elas simbolizam parte, né, a palavra de Deus, parte a própria igreja, porque ele diz que essas testemunhas vão ressuscitar, aqueles que são do caminho, a Bíblia fala, o Novo Testamento cita esse termo, né? E aí diz assim, Deus lhes disse, subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Tem dúvida de quando isso vai acontecer? É na segunda vinda de Jesus. Voltando a dizer, né? A besta do abismo, né, a pergunta dele, é o anticristo? Na minha opinião, sim. Tá? Quem são as duas testemunhas? Aqui se mistura a ideia de ser a palavra de Deus, né? A profecia do Antigo Testamento, a profecia do Novo Testamento, a palavra de Deus no Novo e no Antigo Testamento com a própria Igreja de Jesus. Então, existe a forma dos judeus escreverem, ela é diferente da nossa. A nossa é mais cartesiana, principalmente neste livro do Apocalipse. Tem outros livros assim também, mas esse aqui, Ezequiel, é um livro também que usa de muita simbologia e às vezes a própria simbologia ela muda, né? Então aqui, quem são as duas testemunhas? Tanto a palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como também a igreja do Antigo e do Novo Testamento. E aqui a ideia se confunde, tanto que manda subir, e aí aquela imagem que nós vemos no Novo Testamento, que haverá uma troca, não sei se você já leu isso, né? Haverá uma troca. Quem estava sendo atribulado, Paulo falou, se eu não me engano, aqueles que estão sendo atribulados receberão alívio e cairá sobre os outros, os ímpios, a tribulação. Então nessa hora a igreja sai e a ira de Deus vem sobre aqueles que estão na terra. Bom, como eu disse, eu não gostaria de estar falando do Apocalipse, porque demanda você ter conhecimento de vários outros versículos de outros livros. Mas essa dúvida era bem específica, né? E eu então quis responder. Que Deus abençoe você rica e abundantemente.